Bom, aqui vamos estudar o coeficiente angular da reta, na qual eu tenho o y bem aqui, eu tenho o x, isso aqui é uma reta crescente. Isso aqui é uma função do primeiro ou segundo grau? É do primeiro grau, porque é uma reta, não é uma curva. Então, se é uma função do primeiro grau, eu não tenho o expoente 2, eu tenho o expoente 1, bem aqui que não aparece, mas eu tenho um aqui embaixo, tenho um aqui do lado, tem um em cima, porque x elevado a 1, x multiplicado por 1, x dividido por 1, é x, então não precisa colocar o 1 aqui do lado. Então, nós temos aqui essa função crescente, que nós temos o ângulo aqui formado, que esse ângulo que eu vou retirar o coeficiente angular, que é justamente esse carinha bem aqui, ó, que fica do lado do x. É esse que vai determinar esse ângulo bem aqui, é esse b. É esse b que determina se a reta ela é crescente ou ela é decrescente. Se o b for positivo, a reta ela é crescente. Se o b for negativo, ele vai ser decrescente. Isso vale tanto para a função do primeiro como a do segundo grau. Então, nós temos aqui, ó, repare bem aqui, que essa parte aqui é a parte y. E essa parte aqui, ó, na horizontal é x, ó, abscissa x, ordenada y. Esse cara bem aqui, como falamos, esse a é o coeficiente linear. Esse cara bem aqui, esse a que está sozinho bem aqui, ó, ele é o coeficiente linear. É ele que vai determinar a altura da reta, né? Quanto maior for o a, mais alto vai ficar essa reta em relação ao y. É ele que vai determinar. Se o a for zero, é uma função linear, então o a vai ser zero, né? Vai passar por aqui, ó. É o a que vai determinar a altura da reta. E o b é ele que vai determinar se a função ela é crescente, se for positiva, e decrescente, se for negativa. Aqui nós temos, né, como eu falei bem aqui, essa posição bem aqui é o y, essa posição aqui é o x, vertical y, horizontal x. Se você reparar, o y e o x são os catetos. Cateto oposto a esse ângulo é o y, e o cateto adjacente, ao que está grudado ao ângulo, é o x. Então, quem é o cateto oposto? É o y. Quem é o cateto adjacente? É o x. Se você pegar bem aqui e substituir o x e o y, substituir bem aqui no cateto oposto, bem aqui, colocar o y, e no cateto adjacente colocar o x, porque qual é a forma da tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Dá até para rimar. Ó. Tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Então, divide um pelo outro, divide o y pelo x, o y pelo x. Lembrando que o y, ele vai subtrair com esse ar bem aqui. Né? O y, esse valor do y aqui é o y menos o a. Por quê? Porque só essa posição bem aqui, ó, daqui, desse ponto A para cima, então eu vou ter que tirar o ponto A para saber o valor, né, real desse y aqui também. O y é y menos o A, você vai ter que tirar esse A bem aqui. Bom, se você jogar bem aqui, vai dar aquela mesma equação da função do primeiro grau, a mesma função. Por quê? Se você perceber bem aqui, essa tangente bem aqui é o próprio B. É esse coeficiente bem aqui angular. Quer ver? Ó? Repara só. Olha só como esse B aqui é a própria tangente. O B é a própria tangente. Se você jogar bem aqui na função do primeiro grau, y que é igual a A mais BX, esse A aqui está positivo, passa para lá, negativo. Olha o y menos A aparecendo bem aqui daquele cateto, que é esse bem aqui, ó. O cateto oposto a esse ângulo. Então, ó, o A está positivo, passa para lá, negativo. Y menos A. Esse aqui, o Y menos A, ele é o cateto oposto. Aí, olha, eu vou continuar aqui. Esse B aqui é o que eu quero saber. Então, esse x está multiplicando, passo para cá, dividindo. Aí fica y menos A sobre x1. Ó, reparem aqui que é a mesma coisa. Tangente de θ é o próprio B. Então, a tangente de θ é o próprio
P, que é o coeficiente angular. Então, nós temos aqui, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, o cateto oposto que a gente viu bem aqui na reta é y menos a, e o cateto adjacente é x. Então, a tangente é y dividido por x, cateto oposto pelo cateto adjacente. E se você pegar nessa função do primeiro grau e isolar o b, bem aqui, deixei o b sozinho, passei o a para lá negativo, passei esse b que está multiplicando, peguei esse x que está multiplicando, passei para lá dividido, isolei o b. O b é a própria tangente de θ. Então, você pode calcular os valores dos coeficientes angulares, basta você saber a tangente. Tangente de b igual ao coeficiente angular numericamente igual. São iguais. Aqui o comentário do livro: coeficiente angular de uma reta é a tangente do ângulo de inclinação de uma reta com x. Então, o que está dizendo aqui? Que o coeficiente angular é a própria tangente numericamente, né? Aquela tangente que passa tangente no eixo x. Então, aqui, como nós falamos, esses aqui são elementos da trigonometria. Tangente de θ é o cateto oposto em relação ao ângulo sobre o cateto adjacente, né? Essa é a tangente. E aqui, como exemplo, se eu tenho bem aqui o cateto oposto, se o cateto oposto é 3 e o cateto adjacente é 4, a tangente de θ, 3 dividido por 4 é 0,75, né? Considerando que o cateto oposto aqui em relação a esse aqui, o 3, seria o cateto oposto, estaria bem aqui o 3, e o 4 estaria bem aqui, ó, grudado no ângulo. O 3 estaria aqui e o 4 aqui. O 3 é o cateto oposto, divide pelo cateto adjacente, eu acho a tangente. E jogando ali naquilo ali, a tangente é o próprio coeficiente angular, ou seja, é o próprio b, que é o coeficiente angular, é o que está ali do lado do x ao quadrado, do t ao quadrado, seja lá o que estiver com o expoente elevado a 2.